da falta de oportunidades para as pessoas poderem estudar, ter um estudo digno. Hoje os professores são desmotivados. Existe tratamento diferenciado. Tem um colégio militar, onde tem um ensino de excelência, e o colégio que tem aqui nesse setor não pode ser igual àquele lá, não tem a mesma atenção. Então nós temos que lutar pela igualdade. Nós temos que fazer um projeto hoje, um modelo de educação, que o colégio que tiver lá no centro, ele tem em todos os bairros, em todos. Nós estamos vendo hoje os colégios caindo. Fiz questão de visitar muitos colégios. Não vou falar que visitei todos, porque ainda não deu tempo. Se der, vou visitar todos, mas já deu para ver o modelo. O desconforto que tem um diretor, ele tem nem um local para atender 3 pessoas. Às vezes tem uma cadeira na mesa dele, uma mangueira enrolada ali, um monte, uma papelada lá. Nem isso tem. Não precisa ter luxo, mas precisa ter um lugar para atender os pais, para envolver os pais. Na escola, a comunidade precisa participar. Nós temos que fazer um modelo de escola que esse seja para o estado de Goiás. E acima de tudo, quando a gente fala isso, alguém vai pensar, mas deputado vai mudando tudo? Não, apresenta a proposta e chama o povo para ajudar a defender. Precisa ter um representante. Nós não podemos pensar assim, eu só vou votar no Odilon. Não, ele é nosso representante. Eu tenho uma proposta aqui, por mais simples que a pessoa seja, por mais humilde que seja, ela não está excluída, e às vezes ela tem mais ideia do que muitas pessoas que a gente pensa, às vezes ao contrário. Eu tenho aqui essa sugestão. Ou eu vou falar diretamente com o Odilon, ou eu vou falar com o Carlos. Nós temos que ter um líder, que seja ele, que seja outra pessoa, nós temos que ter um representante. Vamos levar a nossa proposta. Hoje deixa muito a desejar. Muita gente está pensando que vai consertar o país com cadeia, com diminuir a idade penal, para mandar criança, adolescente para a cadeia, matando, com polícia, com pedaço de pau, com bala. Gente, isso é o seguinte, a gente às vezes fica chateado quando acontece alguma coisa, mas a base é a educação. E aí precisa ter uma escola boa. Hoje nós temos que defender uma escola em tempo integral, onde o aluno possa ficar ali e ter o estudo regular dele, onde ele possa aprender uma língua ou várias, onde ele possa ter lazer, onde ele possa ter oportunidade de aprender música, cultura em geral. Então, isso que está faltando. O que os nossos jovens têm para fazer hoje? Na minha época era um pouco diferente. A gente não sonhava com computador, era mais simples, então a gente não tinha essa expectativa de hoje. Poucos tinham oportunidade de estudar, da época da minha geração, de entrar numa faculdade. Porque eu sei disso, porque eu venho de uma família de baixa renda, de muito sacrifício, mas hoje não. Você pega qualquer criança dessa aqui, ela já tem uma expectativa muito boa. E aí, o que acontece? Não são todos que têm a oportunidade depois de entrar numa instituição pública. E aí o povo fala assim, não, mas ela só serve para os ricos. Não é que ela só serve para os ricos. É porque aquelas pessoas que têm uma condição melhor, pagam um colégio melhor. Aí aquele que estudou num colégio onde o ensino, infelizmente, foi um pouco fraco, ele não pode concorrer. E aí o que acontece? Quem é que não... Toda família tem um que quer ser médico, mas se ele estudou numa escola fraca, como que ele vai concorrer? E às vezes não tem condições de pagar um colégio caro para ele estudar. Então o que nós precisamos lutar é nesse sentido, que é nós juntos. É fazer um modelo de escola. Eu já tenho essa equipe me ajudando com projeto, com propósito, e nós temos que levantar, acima de tudo, de onde vem a verba para fazer isso. Desde o projeto físico aqui, um modelo de escola, reestruturar o projeto pedagógico, o ensino hoje. Nós temos que sair um pouco da marreta. Nós já estamos assim, numa área hoje que os meninos todos já sabem mexer num computador, num celular ali. Então nós temos que partir para uma modernidade. E a população tem que envolver, é a hora que tem que envolver, falar, vamos ajudar a defender. Nós temos um representante, vamos lutar, vamos plantar a nossa semente. E por isso que eu estou falando, não estou falando aqui fazendo promessa, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Eu estou falando, nós vamos fazer uma proposta e vou defender, sabe por quê? Porque eu não estou amarrado com ninguém, eu tenho compromisso com as pessoas de bem, como sempre tive na minha vida.
Então eu não vendi a minha alma para o diabo, eu não peguei dinheiro de ninguém para amanhã, não vou aprovar esse projeto. Inclusive nós observamos há pouco tempo aí que votaram um projeto contra um projeto que beneficiava os professores, e aí depois chega assim, na maior cara de pau, e fala assim: eu não sabia. Eu não sabia que isso era prejudicial aos professores. Quando fala isso, tem duas opções só. Ou ele falou assim, ou o deputado falou assim, ou os deputados. Ele falou assim que ele é bobo, ou ele nos chamou de bobos. Só tem duas opções. Né? Isso aqui é a mesma coisa que você pegar, ao invés de você dar leite para uma criancinha novinha, você dá pinga e falar que não sabia que isso fazia mal. Isso é falta de respeito com as pessoas. Então tenha dignidade, fala: eu votei contra, por isso e justifica. Não é assim? Quando seu filho pede alguma coisa que você não consegue dar, você vai mentir para ele? Não, olha filho, eu não posso. Olha, quando você erra com ele, às vezes a gente fala assim: foi você que quebrou aquilo ali, pegou, às vezes não foi, você deixou cair. E aí é o momento onde a gente chega e tem que falar assim: ô filho, desculpa, eu falei que era você que tinha feito isso. Então assim, as pessoas precisam ter essa ideia de colocar a verdade e receber a verdade. Ninguém é obrigado a ser bandido porque é político. Ele era bandido e se tornou político. Como ele era bandido, se ele fosse médico, ele seria bandido, se ele fosse padre, seria bandido, se ele fosse pastor, da mesma forma. Cada um é aquilo que quer ser na vida. Quantas pessoas aqui já não passou dificuldade e por isso, nem assim passando dificuldade, virou bandido? Então é isso que nós precisamos pensar nessa mudança. Tem que estudar. A nossa cidade, principalmente Anápolis, é uma cidade muito boa. Está na hora de fazer um estudo na cidade. Quais são as necessidades? Eu cheguei aqui e ouvi um amigo falando: meu filho está sem estudar, o filho... Gente, não pode aceitar uma coisa dessa. Nós temos que ter alguém. E quem que defende a nossa bandeira? E aí alguém fala: não, mas a escola aqui tinha que ser do município. O que impede um deputado de ir no prefeito, no governador, no presidente da república e resolver a situação da cidade, porque ele foi eleito para isso? Se não quer fazer isso, não quer trabalhar, porque se um deputado não tiver moral para ir lá conversar com o prefeito, com o governador e defender a sociedade, para que vai ser deputado? Para quê? Para quê? Então é isso que nós precisamos. Mas isso nós temos que fazermos juntos. Nós temos que levantar os problemas da nossa cidade. E cada um levantar do seu setor e exatamente ter esse representante para mostrar e falar: nos defenda. Porque é no setor nenhum, não tem defensor. Eu vou citar um exemplo para vocês. Lá onde está a faculdade hoje, a Jaiara, onde nós passamos grande parte da nossa vida, né, Carlos? Não tem um vereador. É o setor norte, lá é o maior setor da cidade, é a grande Jaiara. Não tem um vereador, um representante. Então nós temos que pensar agora. É o momento da gente fazer uma reflexão sobre isso. É o momento de nós colocarmos, porque também não adianta a gente falar na esquina, falar no boteco e ficar ligando para a rádio e falando. Nós temos que levantar e falar: nós temos força. É o nosso bairro, é os nossos amigos aqui, nós vamos levantar uma bandeira. E nós não temos que pedir esmola para ninguém. As pessoas são eleitas para defender. Agora, tudo bem. Às vezes pode acontecer. O deputado ou quem quer que seja não está sabendo. Muitos sabem de alguns problemas que nós temos. Por isso que hoje nós temos que fazer um levantamento. O que falta? Muitas coisas nós já sabemos. O que falta na educação? E a gente tem que ter uma melhor gradativa. Quando eu falo isso, pega o Carlos aqui e pergunta: o dia que ele começou a faculdade, a cada dia a gente vai fazendo mais coisas, vai tentando melhorar, porque nós sabemos que tem que melhorar. Precisa melhorar, cada dia tem que ter uma coisa nova. Agora precisa também, as pessoas precisam ser respeitadas. Nós precisamos ser respeitados, porque a gente trabalha, paga impostos, e nós temos que lutar por isso. Então, olha, tem que ter união. Porque aquilo que falou ali: eu não preciso de política, eu não gosto, não vou mexer com isso. Mas enquanto isso, as pessoas que não têm compromisso estão acessando os cargos, estão lá fazendo de conta que são nossos representantes. Então é um momento para a gente pensar isso. Em quem eu votei?
Qual que era o histórico? Depois a gente fala, nem lembro, eu encontrei um papelzinho ali na rua, foi fulano que veio aqui, falou, eu poderia hoje, eu escutei ali, do meu amigo ali, ele falando o problema da escola, se eu fosse uma pessoa como esse bando de corruptos que estão aí, essas pessoas desonestas, eu ia falar, a primeira coisa que eu chegar aqui na frente e falar assim, vamos construir uma escola. Não, primeiro eu tenho que conhecer e lutar. Eu coloco aqui à disposição para que eu lute. E aí, quando eu falo assim, não é só o Odilon candidato. Eu me coloco como cidadão, como pessoa que quer o bem dos outros também. Então eu me coloco para a gente levantar e eu luto com qualquer um aqui na cidade, como sempre faço. Eu não tenho nenhuma vaidade, nenhuma preocupação com poder, com luta por poder, de jeito nenhum. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho um grande patrimônio, que eu tenho muitos amigos. Muitos amigos. E o maior patrimônio que o homem tem são os amigos. E é pautado nisso que eu penso que nós podemos fazer uma mudança, nós podemos mudar o rumo disso tudo que está acontecendo. Pode demorar um dia, um mês, um ano ou 100 anos. Talvez nós podemos plantar uma semente aqui, talvez nós podemos colher parte, um pouco. Mas pensa bem, se alguém tivesse feito alguma coisa há 30 anos atrás, nós estaríamos colhendo. Nós temos que pensar nessas crianças. Então é o seguinte, temos que bater numa escola de nível, uma escola de ponta. E eu vou defender essa proposta. E acima de tudo, quer dizer, eu vou ter uma página lá de transparência. Porque eu não estou envolvido com falcatrua nem nada. Eu não tenho nada para esconder. E tudo que tiver na minha vida, eu não me incomodo. Eu sempre falo para as pessoas. Alguém falar assim, fulano falou de você. Eu falei, se ele falou a verdade, não tem problema. Não tem problema. Às vezes a gente não gosta, mas os nossos erros são nossos. Os nossos acertos são nossos. Agora a gente vê assim, as pessoas inventando, ficam nervosas quando você fala que não vai dar gasolina, que não vai dar isso, porque eu não quero tirar, eu não vou ser ladrão amanhã. Eu não quero que isso continue desse jeito. Então nós vamos mudar, fazer uma escola, valorizar os professores. Nós precisamos fazer isso, entender. Nós temos que defender esses professores, defender as escolas. Temos que ter mais escolas. Problema, e hoje nós temos, não é só aqui nesse setor não, como a amiga ali falou, nós temos problema com escola hoje quase que na cidade inteira. Às vezes o aluno tem que ficar deslocando de um setor para outro para estudar. E isso é muito triste, gente, é muito ruim. Não tem creches para as mães poderem trabalhar. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Muitas vezes as crianças ficam sozinhas e aí às vezes é um grande perigo. Mas como que vai fazer? Tem que trabalhar, tem que sustentar. Você quer o melhor para o seu filho amanhã, quer o melhor para todo mundo. Então a gente tem que pensar em lutar por isso. E aí não é só ficar fazendo circo, como a gente observa aí. Inaugura isso, inaugura aqui, faz um negócio bonitinho ali, vermelho e branco. Não sei, semeia, não sei o que é aí, cai, não sei o que. Então, mas cadê o médico lá para atender? Cadê o médico? Não tem. O professor precisa ser motivado. Nós temos um colégio militar que é considerado de excelência. E aí você tem uma outra escola que o mesmo professor que dá aula lá, dá aula no outro colégio ali, o outro está 60% daquele lá. Não pode ter essa diferença. E eu tenho uma preocupação muito grande, como eu disse aqui. A maioria desses jovens hoje que nós estamos perdendo para o crime está conquistando os jovens, a droga. Por quê? Porque não tem políticas públicas para fazer esses jovens sentir vontade de estudar, de crescer, de ter alegria. É claro que não são todos, mas muitos jovens hoje estão desmotivados. Eles não têm alguma coisa que apegue. Então o que ele faz? E o mal, a força do mal, ela vem muito fácil, ela vem na porta. Vem na porta, o crime vem na porta, a droga vem na porta e oferecem conforto. E aí pega um adolescente e ele não tem ainda discernimento, porque se ele tivesse com a mente ocupada, ele estuda de manhã, à tarde não, vai continuar lá no colégio, vai ficar fazendo outras coisas, fazendo inglês, fazendo música, fazendo o que ele quiser. Hoje, para vocês observarem, não tem um psicólogo na maioria das escolas para cuidar, ajudar os meninos. Porque hoje os conflitos são grandes.
Todo mundo sabe, quando a gente tem problema em casa, passa para os filhos, não deixa de passar. Então a nossa luta é nesse sentido, de nós reforçarmos, de convidar vocês a, olha, nós temos que abrir a nossa mente, temos que conscientizar as pessoas. E eu não quero só explorar o prestígio de ninguém aqui. Não é só levar o voto de ninguém. Eu quero ser um representante de vocês. Mas eu quero que vocês façam parte desse projeto. E eu venho aqui, não é forçando, falando eu vou fazer isso para ter o voto, não. Eu venho aqui colocar isso para todos. Para quê? Para que cada um faça uma reflexão e se sentir no coração que nós podemos mudarmos juntos. Eu vou ficar muito feliz com isso. E aí, é para isso que eu vim aqui, para convidar. Preciso de voto? Preciso. Mas eu não quero voto a qualquer preço. O voto tem que ser liberdade, a gente tem que estar tranquilo. A gente tem que pensar, ter essa consciência. Ó, eu vou falar, eu vou votar, eu vou pedir voto, mas eu tenho a certeza que eu acredito. E eu vou olhar e vou acompanhar aquela pessoa. Porque quando o Carlos me traz aqui dentro da casa dele, da família dele, ele está falando assim, eu estou avalizando o Odilon. Pensa que tristeza amanhã ele pensar que eu trouxe aqui um bandido dentro da casa da família, que convidou pessoas amigas, pessoas de bem para vir aqui. Eu não posso fazer isso porque ele é um jovem. Eu não posso fazer isso com ninguém. Eu estou citando um caso específico dele, ele praticamente está iniciando a vida dele. Então, como essas crianças aqui, nós temos que pensar, e nós podemos fazer a mudança, por que em muitos lugares, alguns estados, essa mudança é possível? Vai ser difícil? Vai. Para a gente andar no caminho certo, não é fácil. Em 2006 eu fui candidato, eu fiquei suplente, tive 10 mil votos, não fui eleito porque eu não quis fazer e nunca vou fazer essas coisas que essas pessoas estão fazendo aí. Eu tenho um respeito muito grande por todo mundo. Cara, você já viu um dia eu entrar em alguma sala de aula, pedir voto, ou ficar lá dentro da faculdade? Eu respeito todo mundo. Primeiro, a lei não permite. Agora, aqueles que quiserem me ajudar lá, que entender que o projeto é bom, eu aceito de coração. Chamo os professores, quem quiser. Eu tive uma reunião, inclusive, eu tive a iniciativa de falar que ninguém está obrigado a nada, todo mundo é livre. Nós não misturamos a questão política com uma questão de uma instituição que tem uma responsabilidade social, que aqui estão uma testemunha dos projetos que eles fazem, participam, que levam bem. Quantas coisas detectou, é câncer na pessoa, são pessoas, é um grupo. Por quê? Porque se unem, os alunos se unem, não é o Odilon que está fazendo, não é a faculdade, por exemplo, lá no caso, é um grupo. Essas pessoas é quem cuida lá da portaria, quem limpa o chão, todo mundo tem uma participação. Então nós precisamos pensar que nós temos que ser parceiros para a gente fazer essa mudança. Nós precisamos lutar para ter mais médicos, para ter segurança. Hoje às vezes fala assim, mas a polícia não... Gente, vamos pensar calmamente. Para resolver todo o problema, hoje nós teríamos que ter uma viatura em cada rua. Nós temos que ter mais polícia, tem. Mas nós estamos numa época que não é pessoal e carro e veículo que vai resolver o problema. Nós estamos na era da tecnologia e nós temos que trabalhar hoje com inteligência. Nós não temos nem as entradas da cidade hoje, não são monitoradas. Talvez o DAI ele tem grandes empresários, a Barão do Rio Branco, a Avenida Goiás. Mas nós precisamos, onde der para monitorar, temos que fazer isso, porque aí tem que o policial ficar num ponto estratégico. E eu falo que hoje tem que descentralizar segurança e saúde. Nós temos que descentralizar. Eu não posso imaginar, pensa bem aqui, a pessoa corta um dedo até sair lá no hospital municipal. Por que não põe um posto aqui? Por que o médico não pode trabalhar aqui? E às vezes você chega lá, não tem lugar, aí você põe uma pessoa que cortou um dedo na frente de um, às vezes a gente chega com um que está morrendo e tem que esperar atender aquele outro. Então tem que ter um projeto de inteligência. Se falar hoje que falta médico no Brasil é mentira. Isso que estão fazendo aí de trazer, inclusive, pessoas que se passam por médico, que todo mundo viu aqui agora na televisão, tem muitos que não são médicos, que traz esses caras para cá, paga R$1.000 para eles e manda um rio de dinheiro para aqueles ditadores lá fora.
Então nós precisamos abrir os olhos para isso. Ah, tem gente que está iludida, a administração é essa. Não, o que for bom vamos elogiar, mas o que não for vamos lutar para melhorar. Eu não quero aqui ficar só falando e mostrando, nós poderíamos mostrar muita coisa, porque eu não concordo com muitas coisas. E não tenho nenhum problema em falar com quem que seja governador, que seja prefeito, e não tenho nenhum problema. Porque eu, graças a Deus, não devo nada para eles, devo a Deus e as pessoas que confiam em mim. Devo a amizade. E o banco também, mas esse a direita, né? Então, é o seguinte. Quando a gente fala isso, às vezes alguém fica falando, não, mas que discurso bonito, esse cara... Olha, gente, tudo que eu falei aqui, nós precisamos fazermos juntos. Nós temos que pensar, eu vou relembrar aqui, nós temos que fazer parte disso. Pensa bem, se pega esse setor aqui todo um dia, é claro, não vem todos, pega 20% das pessoas, vão reunir, vão chamar o deputado aqui. Vamos mostrar para ele aqui, o que é que nós precisamos aqui no setor e vamos falar... Quanto tempo o senhor precisa para vir aqui dar uma resposta para nós? Ele tem que vir aqui e falar, eu resolvi uma parte, eu resolvi a metade, eu resolvi tudo ou não resolvi nada. Se não resolveu nada também tem que vir e dar a resposta. Porque hoje é assim, amanhã a máquina está chegando, amanhã, não, está no projeto já, vai resolver, agora está chovendo, não. Então é o seguinte, nós temos que ter respostas concretas, seja ela qual for. Então, isso é uma preocupação de todos nós, de todos nós. A oportunidade hoje tem que ser para todos. Nós não podemos ter aí comissionado ganhando rios de dinheiro e o professor ganhando pouco e a escola está lá caindo nos pedaços. Tem lugar aí que as pessoas estão fazendo puxadinho para os alunos. Eu fui aqui perto da Polícia Rodoviária, ali perto da TCA, lá os professores fazendo rifa, fazendo festa junina para arrumar um dinheirinho para fazer um puxadinho para os alunos estudar. Porque senão tinha 130 alunos lá que teriam que sair daquele... Como é que chama ali, do lado direito? Santo Antônio. É, ali perto do bairro, mas não é o Santo Antônio, é ali perto. E tinham que ir lá para o outro lado, é Palmares lá do outro lado, né? Atravessar aquela rodovia, agora pensa, as criancinhas atravessando, o pai trabalhando, não tem condições, tinham que ir para lá. Por quê? Porque não tinha essa oportunidade. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer essa mudança, para a gente pensar, fazer a proposta. Tem que entender que vocês participam. As maiores mudanças que teve no país, o povo fez essa mudança. O povo reagiu, o povo foi para a rua. Tinha muitos projetos que iam ser votados no ano passado, esse ano, e a movimentação que teve, muito embora foi triste que entrou vândalos no meio, fez muita quebradeira, que isso não era o propósito, mas as grandes mudanças, o povo teve coragem de manifestar. E nós precisamos ir. E agora é um momento para a gente dar a resposta, é na urna, agora o nosso voto tem muito valor. Então, mais uma vez, eu quero que você vote para o 19.700. Eu quero fazer uma colocação. Eu entendo também que nós temos que votar em candidatos da nossa cidade. Da nossa cidade. Que fazem alguma coisa pela nossa cidade. Essas pessoas que nunca pisaram em Anápolis, mandam alguém chegar aí, derramando dinheiro, ou falando que vai fazer isso, ou mandando cartinha, alguma coisa assim. Gente, vamos pensar nisso. Anápolis hoje pode fazer até 8 deputados. Hoje nós temos 2. Não sei se temos, mas, então, é fazer isso, mas aí vocês precisam fazer parte. Então quero pedir o voto para vocês. O candidato a deputado federal que eu olhei e a conclusão que eu cheguei entre os 3 candidatos que tem aqui em Anápolis, a minha opção por conversar com ele, por ser uma pessoa que eu conheço, e não é por ser puxa-saco, não é por ser rico, por ser empresário, nada. A melhor proposta que eu ouvi foi do Alexandre Baldi. Foi a dele a melhor proposta. Conversei muito com ele. Eu vou levar o seu nome. Muito embora eu possa deixar bem claro. Cada um, eu quero voto, ele precisa, eu acredito nele. Mas isso é a liberalidade de cada um. Todo mundo tem a liberdade. E ninguém aqui deixa de ser meu amigo porque não votou em mim. Ou então depois eu deixar de trabalhar por um setor ou por uma cidade porque eu não tive voto de jeito nenhum. Mas eu defendo alguém da cidade. Então, eu peço voto para o 19.700. Se ele for deputado federal, é um parceiro que eu vou ter lá no Congresso Nacional, para a gente buscar as coisas na esfera federal.
Isso eu tenho certeza e tenho essa confiança. Eu não estaria aqui falando também se eu não tivesse essa convicção. Porque o momento é de mudança, o momento é de transição. É o momento da consciência de nós entendermos que nós temos que fazer parte de um projeto. Nós não podemos ser só apenas explorados, só as pessoas vir agora abraçar e beijar. Não, de jeito nenhum. Então eu peço voto para vocês, peço o apoio, peço as orações, peço o pensamento positivo e conto com a minha amizade. Sendo eleito, eu também quero fazer o meu papel. Eu não quero chegar nenhum dia ter que ficar fazendo as coisas como se fosse esmola, como se fosse favor. Eu quero fazer a obrigação como eu faço no meu trabalho hoje. É muito triste a gente ficar sofrendo. Precisa de uma coisa na saúde, tem que ir lá pedir. Sofrendo, humilhando. Ah, precisa de alguma coisa na educação. Não, vamos fazer essa mudança, vamos fazer essa diferença. Eu me coloco aqui à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só não faço aqui. Mais uma vez vou repetir, nem mentir e nem fazer promessa. Agora, tudo que vocês imaginar que eu possa ser parceiro, como cidadão, como deputado sendo eleito, podem contar comigo. E eu quero agradecer mais uma vez e pedir a Deus que nos ilumine muito, muito mesmo, para que a gente possa ter consciência e sabedoria na hora da nossa decisão. Muito obrigado. Então, eu acredito que